queridos irmãos e irmãs que estão entrando em sintonia conosco a partir deste momento. Nós estamos aqui na Igreja Matriz São Domingos de Gusmão e vamos iniciar com muita alegria a transmissão da Eucaristia neste 17º domingo do tempo comum. Hoje também a Igreja celebra a memória dos santos Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora. Queremos apresentar no altar do Senhor todas as nossas intenções, em especial por todos os avós que hoje também comemoram o seu dia. A partir deste momento, você que está sintonizada conosco, pode apresentar nos comentários suas intenções, seus louvores, seus agradecimentos a Deus. Vamos aguardar então alguns instantes para dar início à celebração da Eucaristia neste domingo, dia do Senhor. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como é que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar, como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar,
filho se entrega ao mar, me derramar de amor. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Se eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá meu coração. Se eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei, a luz. A luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sobretudo vocês que estão nos acompanhando aí de casa ou de outros lugares, unidos conosco em oração nesta Eucaristia, neste dia do Senhor, domingo, dia em que também celebramos a memória dos santos Joaquim e Ana, pais de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Neste momento penitencial, examinemos instantemente a nossa consciência, o nosso coração, e supliquemos humildemente a misericórdia de Deus nosso Pai. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Eu canto alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Pai. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Filho. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Glória a Deus, Espírito Santo. Glória a Deus, Espírito Santo. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Aleluia, amém. Oremos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir Tua palavra no coração, no meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão em sonho durante a noite e lhe disse: pede o que desejas e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu povo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra, esta parte que eu escolhi,
observar vossas palavras, ó Senhor, a lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme o vosso servo prometeste. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra. Por isso amo os mandamentos que nos deste, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis que o meu coração os observa. Vossa palavra ao revelar-se me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, amo vossa palavra. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses Ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo o mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs sintonizados conosco, é uma alegria nos unirmos em oração neste dia do Senhor. Claro que a alegria seria muito maior se pudéssemos estar juntos aqui, reunidos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia. Também uma saudação muito especial aos avós, avós, que comemoram hoje o seu dia. Hoje é dia de Santana e São Joaquim, pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. E então queremos saudar a todos vocês. E é claro, elevar ao Senhor também uma prece muito especial por todos aqueles avós que já cumpriram sua missão e foram chamados à casa do Pai. Certamente são muitas as intenções que passam aí pelo coração de vocês e que desejam colocar diante do altar do Senhor. A liturgia da palavra de Deus hoje nos leva a um questionamento. Até onde vai o meu investimento no reino de Deus? Jesus veio tornar o reino presente, veio anunciá-lo, realizou os valores do reino em sua própria pessoa e nos entregou a responsabilidade de assimilar o reino, claro, vivê-lo em nossas palavras, em nossas ações, no nosso modo de nos organizarmos como igreja e como sociedade. Mas precisamos avaliar se realmente entendemos o que isso significa. Se realmente nos entregamos totalmente, com todo empenho, com todos os dons que Deus nos deu, sobretudo a inteligência, para que o reino cresça, para que o reino se efetive na nossa história humana. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 3, nos prepara para contemplar a passagem do Evangelho segundo Mateus. Salomão é constituído rei, ele que vem suceder Davi, seu pai. E Salomão, ao tomar o poder, recebe uma mensagem um tanto inusitada da parte de Deus em sonho. Deus dá a Salomão
a oportunidade de pedir o que quisesse, o que pediria? Ora, quando nós olhamos para a realidade daqueles que em nosso tempo exercem o poder, prefeitos, governadores, presidentes, não só os do executivo, mas aqueles que estão também no legislativo, também no judiciário, aqueles que se engajam na carreira militar. Pensemos bem, o que eles pedem quando assumem seus postos? Evidentemente que são postos de autoridade, e autoridade, segundo o Evangelho de Jesus, significa tão somente serviço. Não há outra definição para autoridade. Autoridade significa servir. Esses dias nós vimos um mau exemplo de alguém que quis impor a sua autoridade, humilhando as pessoas por desobedecer alguns critérios, algumas recomendações de higiene para evitar a transmissão do Covid-19. E agiu com tanta arrogância. Então nós nos perguntamos, será que a pessoa entende o conceito verdadeiro de autoridade? Toda autoridade constituída está a serviço do povo. E parece que Salomão, como nós ouvimos nesta primeira leitura, compreendeu muito bem isso. Salomão poderia pedir muita coisa: fama, riqueza, poderia pedir conforto, poderia pedir o poder das armas, dos exércitos. Tanta coisa Salomão poderia pedir, porém coisas que não correspondem aos princípios do reino de Deus, que devemos ter sempre por perspectiva, sempre no horizonte do nosso olhar e de todo o nosso empenho, de nossa caminhada. Salomão, diante de tantas oportunidades, pediu a sabedoria. A sabedoria para julgar e decidir acertadamente. Isto significa sempre agir com justiça, o que significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. O fato de Salomão pedir isso já demonstra a sua sabedoria. Somente alguém sábio pede que Deus o ajude com sua sabedoria no posto que ocupa de governar o povo, para que em tudo busque o bem do povo. Como certa vez afirmou o nosso querido Papa Francisco, quem tem ambições particulares, quem tem pretensões, quem apenas pensa no dinheiro, quem pensa apenas em si mesmo ou em seus grupos reduzidos da sociedade, não deve se meter em política. E ainda, fazendo uma brincadeira, mas aquela brincadeira séria do Papa Francisco, ele afirmou, também não se meta no seminário, pois aqueles que são constituídos pastores do povo de Deus em virtude do sacramento da ordem, também são servidores, devem estar despojados de quaisquer ambições pessoais, com desejo, o único desejo de servir, amar e servir, fazendo as vezes de Jesus, configurando-se cada vez mais a Ele, ao seu mistério pascal. Então, nos perguntemos, o que pedem os reis de nosso tempo? O que pedem diante de Deus aqueles que ocupam postos de serviço no executivo, no legislativo, no judiciário e também dentro da igreja? Isto já nos ajuda a olhar para esta passagem do Evangelho, segundo Mateus, capítulo 13, que acabamos de proclamar. Trata-se aqui da conclusão daquela série de parábolas
que falam do reino de Deus. Estamos lendo estas parábolas, ou seja, o capítulo 13 de Mateus, desde o domingo retrasado. Eu recomendo que depois da missa vocês peguem as suas Bíblias e releiam todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, para recordar estas 3 semanas, 15ª, 16ª e 17ª do tempo comum. Será uma leitura muito bem proveitosa. Rezem este capítulo inteiro de Mateus. Temos aqui 3 momentos. Primeiro, 2 parábolas. O tesouro escondido num campo, o homem descobre, não conta a ninguém, vai, vende todos os seus bens, ou seja, se empenha inteiramente para comprar aquele campo, porque aquele tesouro significa muito. Claro que aqui a coisa está colocada em termos monetários. No entanto, para apontar uma realidade que nem sempre é monetária, os valores do reino de Deus. Depois, aquele que procura pérolas preciosas para comprar e quando encontra faz a mesma coisa, vende tudo e compra aquela pérola de grande valor. O que é este tesouro? O que são essas pérolas? Senão o próprio reino de Deus trazido por Jesus. Então, o convite destas 2 parábolas, irmãos e irmãs, é que nós olhemos para o reino que Jesus anunciou e trouxe como meta de nossa existência aqui neste mundo, em vista do reino futuro. Reino dos céus não significa, já dissemos várias vezes, apenas aquele reino que nos aguarda para depois desta nossa peregrinação, desta nossa passagem, que é única por este mundo. O momento de abraçar o reino de Deus não é depois. Nós podemos dizer sim, dar uma resposta positiva, generosa ao convite de Jesus, hoje, agora, na nossa história, na nossa vida. Então, esta pergunta é persistente. O que significa para mim o reino de Deus? É realmente um valor que eu desejo ardentemente? É uma realidade que eu quero alcançar mais que tudo? Ou na minha escala de valores, eu coloco as realidades do reino lá embaixo? E outras realidades eu acabo colocando como valores supremos, absolutizando as realidades relativas. O que significa isso? Aquilo que não tem tanta importância diante dos princípios do reino de Deus e que correspondem tão somente aos meus projetos egoísticos, mesquinhos, pequenos. Então coloco como valores supremos. Quando nós absolutizamos um relativo, nós criamos ídolos. Ou seja, coisas sem importância, seja lá o que for. Pode ser dinheiro, pode ser posses, pode ser ideologias, pode ser pessoas, pode ser qualquer realidade. Se eu tomo aquilo como um valor absoluto e coloco acima de tudo na minha vida, então eu passo a ser um idólatra. E me esqueço, embora ainda me autodenomine cristão, eu coloquei Jesus Cristo e o seu reino distante, lá embaixo, na escala mais inferior dentre os meus valores. Notemos que aquele homem é um homem bom, mas é um homem perspicaz, corajoso. Ele soube investir no reino de Deus. Será que nós temos esta coragem, esta perspicácia de renunciar certas realidades, de ter este desprendimento para abraçar as realidades do reino? O que significa isso hoje
precisamos nos perguntar: quais são as realidades que me impedem abraçar, acolher, assimilar com toda a consciência e liberdade o reino de Deus? Renúncia, uma palavra um tanto fora de moda em nossos dias, mas a renúncia é uma dinâmica libertadora para quem tem como ideal o reino de Deus. Então, avaliar nossas consciências, avaliar nossas estruturas sociais, inclusive eclesiais, é necessário. É necessário para que purifiquemos o nosso pensamento, purifiquemos o nosso olhar, purifiquemos os nossos desejos, segundo o Evangelho de Jesus. Trata-se de cultivar em nós os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes de Jesus. Então, renúncia é algo necessário, porque nós somos rodeados por tantos contravalores em relação ao grande valor do reino de Deus. Lembremos-nos de que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós aprendemos isso lá no primeiro encontro de catequese. A catequese mais básica já nos sintoniza com os mandamentos da lei de Deus. Então, amamos a Deus sobre todas as coisas. E se amamos a Deus assim, como é que eu posso colocar outras realidades acima disso? Tenho toda a segurança para dizer que, dentre os 10 mandamentos, hoje, talvez um dos que mais estejam esquecidos na humanidade, é justamente o primeiro. Nós somos levados de muitas maneiras, pelas ambições materiais, pelas ideologias, pelas doutrinas que às vezes nos distanciam do Evangelho, porque não são de fato doutrinas ortodoxas, isto é, que correspondem à verdade de nossa fé contida na palavra de Deus. Tudo isso nos desvia do amor maior a Deus, e é claro, o amor maior a Deus que se efetiva no amor aos irmãos e irmãs, na construção de um mundo melhor, de relacionamentos interpessoais marcados pela fraternidade, que sempre, é claro, é mútua. Segundo ponto, que também é uma imagem simbólica aí no Evangelho. A rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixes. Quando a rede está cheia, então os pescadores puxam. Mas puxam no momento certo, é quando a rede está cheia. Recolhem todo tipo de peixes, bons e injustos. Este é o termo usado pelo autor sagrado, Mateus. Nos faz pensar na situação mista da igreja em nosso presente. Às vezes nos perguntamos, mas por que dentro desta igreja que é santa, sabemos que é também pecadora, existem cristãos de todo tipo? Temos pessoas tão engajadas, comprometidas com o Evangelho, pessoas profundas na fé, profundas na doutrina, profundas porque cultivam um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus. São pessoas exemplares e devemos louvar, agradecer a Deus, porque temos irmãos e irmãs na fé assim tão autênticos, que até nos corrigem quando não somos tão coerentes com a verdade do Evangelho. Como é bom contar com testemunhos assim. Mas estas pessoas convivem com cristãos que às vezes não são tão profundos, comprometidos, tão íntimos de Jesus, não fizeram uma experiência ainda, estão na igreja, mas ainda não fizeram uma experiência real, concreta, verdadeira com a própria pessoa de Jesus.
Cristãos de superfície são aqueles que facilmente abandonam, facilmente tomam posturas incoerentes em relação à própria fé. Não nos faltam maus exemplos de pessoas que se dizem discípulas de Jesus Cristo e, no entanto, são amigas da morte, são amigas de ambições desmedidas, são amigas das armas, são amigas do sacrifício humano, são amigas da corrupção. Não podemos nos deixar enganar, e é impossível que nós nos enganemos se diante de nossos olhos tivermos sempre o Evangelho de Jesus. Há poucos dias demos um exemplo. Se eu tenho um óculos com lentes amarelas, então eu enxergo tudo com tonalidades amarelas. Se eu tenho um óculos com lentes azuis, eu enxergo tudo em tonalidades azuis. Mas, se eu uso as lentes do Evangelho, eu enxergo tudo sob a ótica de Jesus. Precisamos enxergar o mundo, precisamos enxergar as pessoas, precisamos enxergar a igreja, precisamos enxergar a sociedade, precisamos enxergar o mundo da cultura, da economia, da política, com os olhos de Jesus, não com os olhos daqueles que deturpam a mensagem do Evangelho, que se dizem cristãos a favor da vida, mas contraditoriamente abraçam realidades ou ideologias de morte. Não dá para ser cristãos em cima do muro, de conveniência, de ideologias. Não dá. É preciso que nós sejamos cristãos a partir da essência própria da nossa fé. Da essência própria da nossa fé. Ou não? Será que nós, na vida cristã, podemos descartar o Evangelho? Descartar o Evangelho significa tirar Cristo do cristianismo. Embora nos digamos cristãos, não é possível falar em cristianismo sem Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, usemos as lentes de Jesus, do Evangelho, em tudo. Não vamos seguir palavras humanas, desconectadas da verdade do Evangelho. Nesta situação de igreja peregrina, convivemos com as duas realidades: cristãos convictos e outros nem tanto. Cristãos conscientes e outros nem tanto. Cristãos verdadeiros e outros de fachada. Claro que todos nós temos incoerências, pecados. Devemos reconhecer que estamos em contínuo processo de conversão. Então, é esta caminhada da igreja até o fim dos tempos, quando os peixes serão separados. O que significa alguns recolhidos em cestos? Significa o nosso sim à verdade do Evangelho. Então nós temos este tempo para nos converter, para realmente nos ressintonizar a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Em terceiro, é uma pergunta que Jesus fez aos discípulos, aos quais contou as parábolas do capítulo 13. E agora esta pergunta é dirigida por Jesus a cada um de nós. Jesus pergunta: vocês entenderam tudo isso? Vocês compreenderam tudo isso? Eu convido você que está nos acompanhando agora pelo Facebook, pelo YouTube,
Feche por um instante os olhos. Feche os olhos. Eu apenas empresto minha voz a Jesus. E pergunto para você. Não é o padre perguntando, é Jesus. Diante destas parábolas do capítulo 13, que são parábolas do reino, eu pergunto, vocês entenderam tudo isso? Entenderam mesmo? Ou ainda estão com o coração duro, como pedras, cheio de espinhos, como vimos na semana passada? Ou ainda não conseguem reconhecer o valor do reino de Deus, aqui simbolizados pelo tesouro e pela pérola? Pois bem, compreendeis tudo isso? Eles disseram que sim. E qual é a nossa resposta diante de Jesus? Nós entendemos? Entendemos que estas parábolas nos convidam a receber e assimilar as verdades do reino, ter abertura de vida e coração, de mente. Quem não tem mente aberta, não se abre à novidade sempre presente e sempre atual do Evangelho de Jesus. Diante de tudo que dissemos aqui, nós podemos nos perguntar, por acaso o Evangelho de Jesus é uma mensagem que caducou? Não. Será que o Evangelho caducou? Será que o mundo não precisa mais do Evangelho de Jesus? Sim, precisa. Por quê? Não apenas aqueles que são constituídos em uma autoridade a serviço do povo, mas todos nós cristãos, batizados e batizadas, neste mundo tão turbulento que vivemos, necessitamos ter esta abertura à novidade sempre atual do Evangelho. Jesus termina dizendo que o reino é como um pai que abre o seu tesouro e de lá tira coisas novas, mas também antigas. É um convite para que façamos uma releitura. Mateus está falando para uma comunidade formada por judeus cristãos. No início, as coisas eram um pouco atreladas na comunidade de Mateus. Eram judeus que também seguiam a Jesus Cristo. Não havia com clareza ainda aquela distinção entre judeus e cristãos. E Jesus convida então os seus interlocutores a reler a primeira aliança à luz dele mesmo. Nós precisamos então reler toda a palavra de Deus, reler a nossa vida, reler a nossa história à luz de Jesus Cristo. Coisas sempre antigas, mas sempre novas. A novidade do Evangelho que não caduca jamais. Enfim, meus irmãos e irmãs, nós somos assim, seres em construção, em formação. Hoje também fizemos a segunda leitura, ouvimos a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. O plano de Deus e a sua execução. Deus, em sua bondade, Ele nos fez para a vida. Deus nos ama. Deus é só amor para conosco. Ele nos chama à salvação. Ele quer dar a salvação a nós. E repito, espera de nós uma resposta positiva. Não nos esconde o mal. Não nos esconde as trevas. Não nos esconde a morte. Mas nos propõe a vida. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É assim que começou a segunda leitura de hoje. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é o caminho para isso?
O caminho é Jesus Cristo. Este caminho, que tem um rosto, que tem um nome, é uma pessoa, Cristo. Encontremo-nos com Ele, porque Ele é o protótipo de todo ser humano íntegro, realizado diante de Deus. À medida que nos configuramos em Jesus, pelo encontro e pelo seguimento, então vamos perceber que estamos em conformação com aquilo que São Paulo quis dizer. Tudo concorre para o bem, para a vida, para a salvação, para a plenitude daqueles que amam a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos agora um instante de silêncio, de recolhimento, para meditar um pouquinho mais a palavra de Deus, que daqui a pouco vamos tornar oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia nos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Confiantes em Deus, nosso Pai, apresentemos-lhe as nossas preces comunitárias, dizendo: venha a nós, Senhor, o vosso amor. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Cumulai, Senhor, a Igreja de sabedoria, para que seja sempre fiel depositária e divulgadora dos tesouros do vosso reino, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Formai em nossos governantes um espírito sensível e sábio, para que governem com justiça e instaurem políticas públicas consistentes em favor dos mais pobres. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Iluminai todos os que amam a justiça e por ela trabalham,
para que contribuam com integridade para a construção da sociedade humana e fraterna, nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Dai ao vosso povo um coração aberto à vossa palavra, para que saiba discernir e cultivar os valores que edificam vosso reino. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Abençoai os avós neste dia a eles dedicado, para que sejam amados e acolhidos com carinho por suas famílias e pelas instituições que estão a serviço deles. Nós vos rogamos. Venha a nós, Senhor, o vosso amor. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo vosso Filho renovastes todas as coisas, abençoai as preces e acolhei-as, preces da Assembleia reunida em vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Que era trigo que alguém plantou, depois colheu e depois tornou-se salvação. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Eu te ofereço meu amor. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória.
Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 dizem todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor Jesus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito que vem em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Céus e terra passarão, mas tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem. Eles confiastes todo o universo para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura. E quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais oferecestes, muitas vezes, aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso, nós vos suplicamos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, a ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos
e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice com o vinho, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José Roberto, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem este sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, sobretudo os nossos avós, e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos, São Domingos, Santana, São Joaquim, todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que cumprindo a vontade do Pai e agindo com o Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo, livrai-me dos meus pecados e de todo mal. Pelo vosso corpo e pelo vosso sangue dai-me cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-me de vós. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fales, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é minha grande prova. Ninguém te ama como
Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs que estiveram sintonizados conosco nesta Eucaristia, muito obrigado. É bom permanecermos unidos em oração, num só coração e numa só alma. Nossas preces continuam por todos os avós, por todos aqueles que sempre nos transmitiram muita sabedoria adquirida ao longo de suas vidas. Então, aos nossos avós, vivos e falecidos, digamos sempre o nosso muito obrigado. E por eles, nós queremos sempre rezar. Nos próximos dias, nós vamos divulgar na nossa página no Facebook e também nosso canal no YouTube a programação religiosa dos festejos em louvor ao nosso padroeiro São Domingos de Gusmão. Nós temos sempre duas programações, a litúrgica ou religiosa e a social, que é a quermesse. Evidentemente que ambas as programações não acontecerão com a presença do nosso povo, porque a pandemia ainda está acontecendo. É compreensível, embora nós, claro, desejamos o contrário, é a realidade que nós temos. Então nós vamos divulgar para vocês a programação litúrgica, mas também estamos com uma ação promovida pela equipe de festas e eventos da paróquia São Domingos, aqui de Americana, a venda de pizzas. Você pode adquiri-las até o dia 6 de agosto. Falta pouco, hein?
até dia 6 de agosto. Uma pizza por R$30, 2 tem um desconto. Se você comprar 2, sai por R$55. É isso, né? R$55. Claro, você pode adquirir quantas quiser. E também até o dia 6 você pode encomendar o bolo de São Domingos. Excepcionalmente neste ano o bolo será vendido, porque a comunidade tem algumas necessidades neste período de pandemia. Tradicionalmente o bolo de São Domingos é distribuído gratuitamente a todos que vêm na festa. Isto voltará a acontecer no ano que vem. Ano que vem o bolo será gratuito. Mas, de forma extraordinária neste ano, nós pedimos aos que puderem, então, uma colaboração de R$10, a fatia do bolo, que é uma fatia generosa, tanto o bolo como a pizza virão já embaladas para viagem. A entrega será em sistema de drive-thru, para evitar qualquer problema em relação ao Covid-19. Então, a entrega será quando? No dia 8 de agosto, é um sábado, dia de São Domingos. Dia 8 de agosto é o dia de São Domingos. Então, das 11 até as 14 horas, vocês poderão retirar aquilo que já encomendaram até o dia 6. Então, vocês têm até o dia 6. Então, peço a vocês, é mais uma ajuda para a comunidade. Faça isso já amanhã cedo. Vocês podem ligar para o 3461-2865. Anota aí. 3461-2865. É o telefone da nossa secretaria paroquial. Na parte da manhã, vocês podem ligar das 8 às 11 e à tarde das 13 às 17 horas. Nossos atendentes estarão aí de prontidão para ajudá-los, não só com a venda das pizzas e também do bolo de São Domingos, bem como qualquer outra necessidade que vocês tenham, qualquer outro serviço que precisem da nossa secretaria paroquial. Nossa região, como sabem, voltou à fase laranja, a classificação de risco que se dá neste período de pandemia. Isto não significa que o vírus tenha ido embora, não significa que a pandemia tenha passado. O vírus está aí, está pelas ruas, está em todo lugar, circulando. Então, é importante que não deixemos de lado todas as medidas para evitar o contágio, sobretudo o uso obrigatório das máscaras e também do álcool em gel. Mas quero pedir que só saiam de casa em real necessidade. Eu sei que todo mundo está um pouco cansado de ficar dentro de casa, e quanto a isso eu recomendo, mantenham a mente ocupada com uma boa leitura, um jogo saudável, né? Na família, pais com filhos, é um momento de grande interação dentro da família, pais e filhos. Isso é bom, ajuda a integrar, né? E, enfim, as orações também é importante, rezar em família neste tempo, mas sair de casa só em extrema necessidade. Se você vai ao supermercado, se você vai à farmácia, ou a qualquer outro lugar, não precisa ir a família inteira, porque isso faz aglomeração. Vá uma pessoa, e ao chegar, todas as medidas de higienização, para evitar trazer o vírus para dentro de casa. Então, às vezes, eu particularmente que faço a feira em casa, né? Então eu vou ao supermercado, vou a todo lugar, à farmácia, pessoalmente. E às vezes a gente vê, né? O casal com um monte de criança, ou levam os idosos juntos, acaba virando um passeio, mas isso é de grande risco. Então vamos evitar, se sair de casa para buscar alimentos, medicamentos, ou seja lá o que for, vá uma pessoa só, né? Com todos os cuidados necessários. Isso é para preservar a nossa vida. Eu repito, eu sei que é difícil ficar tanto tempo assim dentro de casa, ficamos ansiosos, ficamos um pouco com uma certa irritabilidade ou coisas assim.
Mas vamos ter um pouco de paciência por amor à vida, sobretudo a vida daquelas pessoas mais vulneráveis, que têm comorbidades, os idosos, aquelas pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver a forma grave da doença. Então faço este apelo a todos vocês, aqui de Americana, que estão nos acompanhando, ouvindo e vendo, né? Ou de outras cidades que porventura estejam aí nos acompanhando, tá bom? Vamos colaborar para que o quanto antes nós voltemos às nossas atividades normais, à normalidade da nossa vida. Vamos, Maria Emília e Osvaldo Reame, que hoje celebram suas bodas de ouro, 50 anos de vida matrimonial. Parabéns a você, querido casal, Maria Emília e seu Osvaldo. Que belo testemunho. Deus os ilumine, conserve com muita saúde aí e também na fidelidade ao compromisso assumido um dia diante do altar, o compromisso do sacramento do matrimônio. Parabéns a vocês, parabéns também a todos os nossos aniversariantes do mês de julho. Todos os nossos aniversariantes do mês de julho. Deus ilumine e abençoe a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um bom domingo e uma ótima semana repleta da graça de Deus. Meu coração tem fome de paz e nada mais o satisfaz que não a paz que vem do Cristo Jesus. Meu coração tem fome de justiça e de luz, e é por isso que meu coração procura Jesus. E é por isso que eu falo tanto de Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé, e é por isso que procuro tanto por Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé. Meu coração tem fome de paz e nada mais o satisfaz, senão a paz que vem do Cristo Jesus. Meu coração tem fome de justiça e de luz, e é por isso que meu coração procura Jesus. E é por isso que eu falo tanto de Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé, e é por isso que procuro tanto por Jesus de Nazaré. Eu nele tenho fé, eu nele tenho fé.